Olá, queridos, graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui. Que bom mais uma vez poder me dirigir a você para ministrar uma palavra para o seu coração. Aleluias! Olha que maravilha esse culto, né? Os louvores, a direção, a presença do Espírito Santo. E eu sei que você aí em casa, onde você está, você também está sendo muito abençoado, muito abençoado. Então, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para você, lembrando sobre um tema: arrependimento. Arrependei-vos. O que é arrependimento? Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Sabia disso? Há muitas pessoas que têm remorso. E o remorso assim, é um sentimento bem parecido, né? Ele parece muito com o arrependimento. Tem gente que sente o peso de um pecado, de uma atitude que cometeu, mas ele não sente, ele não transforma aquilo em arrependimento. Porque remorso é uma dor que vem momentâneo, que traz a mente, que aguça a nossa mente. Arrependimento não, é mudança de vida, é mudança de atitude, é mudança de trajetória. Por isso que Jesus fala muito na sua palavra: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos todo aquele que se arrepender, porque o arrependimento ele é superior ao remorso. O remorso traz só aquele momentâneo, o arrependimento traz mudança de vida. Então, é em cima disso que eu quero compartilhar com você essa palavra nesta noite. E a minha oração é que Deus abençoe você, que você receba essa palavra no seu coração. Vamos lá, meus amados. Aonde é que eu quero nortear essa palavra? Quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado, e ele ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele passou aqui na terra ainda cerca de 40 dias. Ele apareceu a muitas pessoas, ele apareceu aos discípulos quando estavam reunidos lá numa casa, ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu e prova notória, e Paulo vai escrevendo aos Coríntios, diz assim, que ele apareceu a 500 irmãos de uma só vez, e depois ele sobe até os céus. Os discípulos tinham uma ideia, mediante a palavra de Jesus, a sua ministração enquanto vida aqui na terra, que quando Jesus morreu, para eles assim, vai acontecer o arrebatamento agora. E aí eles começaram a se desprender das coisas e ficava só fechado, aguardando a volta de Jesus. E aí o que é que acontece em cima disso aí? Jesus passa esse período com eles aqui, e aí alguns não querem mais trabalhar, alguns não querem fazer nada, porque diz Jesus vai voltar e nós vamos subir, então não precisa fazer mais nada. Até que Paulo chega para exortar e dizer assim: olha, aquele que não trabalhar não coma. Não é hora disso não, gente. Há um tempo para tudo. Mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é onde eu quero nortear a minha palavra, Lucas, ele escreve para nós e ele mostra uma coisa interessante. Ele diz que os discípulos, no capítulo 1 de Atos, eles chegam para Jesus e eles perguntam assim: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Havia uma preocupação dos discípulos: Senhor, é agora? É agora que o Senhor vai descer e vai instaurar o seu reino, o seu governo aqui na terra? É agora? E aí Jesus responde para eles assim, diz assim: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A pergunta dos discípulos é agora, Senhor? É agora? Chegou o tempo, isso depois que Jesus morre e ele ressuscita e ele está entre os seus irmãos, tá? E a preocupação é essa: é agora? É agora? Jesus falou: não vos compete conhecer tempo ou época. Aí Jesus fala aqui no versículo 8, Atos 1:8: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então havia uma palavra de Jesus para aquela época. Ei, vocês precisam ainda ser cheios do Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo vier, vocês vão sair pregando. Vocês vão sair anunciando. Irmão, preste atenção numa coisa. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada disso. E o Evangelho sai dali de Jerusalém, sai dali daquele local, e ele vai sendo levado e alcança o mundo. E nos alcançou também. Aleluia! Que poder maravilhoso. Jesus falou assim, mas vocês vão receber poder do Espírito Santo. Essa palavra poder aqui, no grego, ela está escrita lá com a conotação de dunamis, ou seja, dínamo, gerador de força. O Senhor estava dizendo, vocês vão receber força. Vocês vão receber uma capacitação. Fique em Jerusalém, fique aqui, aguarde que vai vir uma força sobrenatural para que vocês possam pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria, Recife, Pernambuco, Brasil e o mundo. Sabe o que é que eu entendo aqui, amados? É que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Que o Senhor dos Exércitos é Ele que está ministrando ao nosso coração. É Ele que está ministrando a nossa vida. E nada pode acontecer na nossa vida se for apenas pela força do homem. Você só consegue ir avante, você só consegue marchar se você estiver debaixo desse dunamis, debaixo desse poder, desse gerador de força que é o Espírito Santo. Jesus diz, fique aqui em Jerusalém. Desses 500 que Jesus apareceu, apenas 120 permaneceram firmes, esperando a promessa. Mas a Bíblia diz que no capítulo 2 do livro de Atos, que versículo 1, cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes, irmão, significa penta. Era uma festa, é uma festa judaica, é a festa dos 50 dias da colheita. Após a colheita, nesse momento de colheita, de festa, de celebração, 50 dias fazia-se uma festa muito grande e vinha gente de todos os lugares. Até quando o Espírito Santo vai descer sobre eles, eles começam a ver algo sobrenatural. Daqui um pouquinho eu vou ler o texto para você ver quantas nações estavam ali em Jerusalém naquele momento. E Jesus preparou tudo, Deus preparou o momento certo para que dali, aquele povo todo que estava em Jerusalém, ao sair dali, pudesse propagar, pudesse anunciar as grandezas do Senhor, anunciar que Ele veio, que Ele subiria ali e que um dia Ele voltaria para levar a sua igreja. Aleluias, glória a Deus. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e a todos os confins da terra. E quando Jesus dizia isso, disse que ele foi elevado aos céus. E uma nuvem cobriu os seus olhos. E quando nesse momento 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado dele e começaram a falar com os homens, disse assim, ei, varões galileus, por que tu estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, Ele vai voltar, aleluia, um dia Ele vai voltar, Ele descerá, oh glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, e aí Jesus sobe e foi embora. Os discípulos ficaram ali, esperando até o dia que na festa do Pentecoste, na festa de celebração dos 50 dias da colheita, estavam todos reunidos em Jerusalém. Olha, e aí
o capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistos entre eles línguas repartidas como de fogo, os quais passaram sobre cada uma deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedera que falassem. Havia gente de todas as nações. E aquele batismo que houve ali, aquele mover ali, trouxe sobre os discípulos uma unção que eles começaram a falar em outras línguas, mas línguas idiomáticas. Porque havia gente de todas as nações. Como era que ele iria pregar o evangelho ali? Como era que eles iriam anunciar? Eles precisavam de um revestimento. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, deu a alguns deles a capacidade e o dom de falar na língua que eles, a sua língua nativa. Então entenda uma coisa aqui. Diz assim, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a usar aquelas vidas, e começou a usar aqueles homens. E diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um as ouvia falar na sua língua materna. Imagina agora, irmãos, imagina uma multidão. Você vai ver quantas pessoas tinham aqui. E essa multidão estava ali, estava agora um grupo de 120 homens falando em línguas estranhas, em línguas idiomáticas. Eu creio, irmãos, no mover do Espírito Santo. Eu creio em profecia. Eu creio que Deus usa. Mas aqui Deus usou a boca dos homens de forma poderosa para poder pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho para aquela multidão que estava ali. E ele diz assim: que confusão é essa? Está um barulho tremendo, e tinha gente de todas as nações. Olha, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e ficaram confusos. Versículo 7, e todos pasmavam, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: que é isso? Não são esses homens galileus? Olha que coisa linda. Não são esses homens galileus? Como é que eles estão falando? Pois ouvimos cada um a nossa própria língua. Olha que coisa. A língua que nós nascemos, a nossa língua materna. Olha que coisa linda. Agora veja o tipo, as nacionalidades que tinham ali. Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito, parte do Líbano, olha, irmãos, Cirene, eram forasteiros, romanos, todos eles, cretenses, árabes, todos os temos ouvido na nossa própria língua materna. O Espírito Santo caiu sobre eles e começou a usar agora aqueles homens simples. Eles disseram: como é que pode? Não são esses homens galileus? Não são esses homens simples? Não são pescadores? Não são homens do nosso dia a dia? Como é que eles estão falando em línguas que um não entendia a língua do outro, mas o outro entendia? Preste atenção onde é que eu quero chegar. O tema da mensagem é arrependimento. E aí o que é que acontece? Versículo 12, Atos 2:12, diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto? Enquanto isso, outros zombavam e diziam assim: estão bêbados. Qual é a diferença hoje, meu irmão? Quando a gente prega a palavra hoje, de que é que nós somos chamados hoje? Doidos. Esses doidos crentes, esses malucos, né? Naquele momento eles começaram a dizer: esses homens são bêbados, esses homens estão embriagados, eles estão falando coisa com coisa. Agora veja como é a cegueira espiritual. Como é que aqueles homens estavam falando embriagados, não falavam coisa com coisa, mas eles ouviam a mensagem na sua voz, na sua língua, no seu idioma. Como era isso?
E aí agora vai entrar aonde eu quero chegar na palavra para você nessa noite. Versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, olha, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isso, e escutai a minha palavra. Imagina agora, tinha homens de todas as nações. Aí quem é que se levanta? Um pescador, um homem rude, um homem sanguíneo, um homem daquele de puxar a espada, de querer resolver. Ele para assim para todo mundo, havia uma multidão. Eu vou falar logo aqui, o texto diz que havia mais de 5.000 pessoas. Por quê? Porque 3.000 se convertem naquele momento. À tarde, Pedro prega novamente e diz que o número sobe a quase 5.000. Eu imagino que Deus usou ali e salvou aquele povo todinho que estava naquele lugar. Versículo 15, aí Pedro diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Olha, 9 horas da manhã. Como é que esses homens estão embriagados uma hora dessa? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí Pedro já faz uma referência à palavra profética de Joel, que diz assim: nos últimos dias acontecerá que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão. Olha, e também do meu espírito, diz o Senhor, derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naquele dia. Aleluia! E profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Agora vê o versículo 21, que Pedro fecha essa história aqui dizendo assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não é o nome da igreja, não é o nome do pastor, não é o nome do padre, não é o nome da santa, não é o nome do santo, não é o nome de uma instituição, é todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aleluia! E aí Pedro começa, irmãos, pregando. Agora imagina um homem daquele, simples, rude, sem microfone, sem megafone, sem som. Começou a pregar e o povo parou para ouvir a voz de Pedro. Por quê? Porque havia agora algo sobrenatural sobre a vida do apóstolo Pedro. O que é que havia? Havia a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! A diferença hoje, irmãos, é que a gente quer fazer as coisas na carne, na força do braço. Ah, porque eu posso. Ah, porque eu sei. Ah, porque eu tenho dinheiro. Ah, você não tem nada. Nós não temos nada. Viemos para cá sem nada e voltaremos sem nada, exceto a salvação garantida em Cristo Jesus. Pedro, quando começa a pregar, aí Pedro diz assim: olha, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe quem é que vai ser salvo, irmão? É aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. E aí começa a acontecer algo tremendo, começa a acontecer um movimento, e o povo começa a chorar, e o povo começa a dizer assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Que palavra é essa? O meu coração está sendo compungido. E Pedro começa agora a trazer aquela palavra, sabe, irmãos? E o povo começa a entender a vida de pecado, a vida que ele tem, a vida afastada da presença de Deus. E é nesse momento que ele começa a dizer: e agora? E agora? Essa palavra é verdadeira. E no versículo 37, olha o que é que diz: e ouvindo eles isto,
compungiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Eu fui chamando Pedro de irmão. O que é que nós vamos fazer agora? Essa palavra abriu minha mente, essa palavra entrou no meu coração. E agora? E agora? Aí disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Irmãos, quando aqueles homens tiveram suas mentes abertas, quando eles foram aguçados, quando eles entenderam que eles precisavam se curvar a Jesus, todas aquelas nações ali, todos, Mesopotâmias, Elamitas, Judéia, Capadócia, Frígia, Egito, Líbia, Cirene, todos os forasteiros ali, quando eles entenderam que eles precisavam de Jesus na sua vida, ele disse: o que é que eu preciso fazer agora para ser salvo? E Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Não é um peso de consciência, não. Não é simplesmente dizer: eu estou aqui com peso na consciência porque eu fiz isso, não. É arrependimento, é mudança de rota, é mudança de endereço, sabe? É uma guinada. Tem muitas pessoas que não têm arrependimento na vida. Eles têm um momento que eles sentem algo assim, mas não se arrepende verdadeiramente. E Deus está dizendo para você: se arrependa, confesse, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. O versículo 2 de 21 diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Sabe o que você precisa fazer? Confessar que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador. Confessar que você vai viver uma nova história. Não é remorso pelo erro que você cometeu, mas é arrependimento, é sentir o peso. Davi, no Salmo 51, ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se quebraram. Enquanto eu guardei o pecado só para mim, os meus ossos se quebraram. Mas ele diz assim: Deus, volta a dar-me a alegria da salvação. E aí, abre a minha boca e os meus lábios entoarão louvores ao Senhor. Fala comigo, Deus. Faz algo diferente, Senhor. Faz algo diferente. É isso que você precisa fazer, meu irmão, nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Quando aqueles homens ouviram a palavra, aí Pedro diz assim: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor Jesus, chamar. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso é muito forte. O Senhor está dizendo: a promessa da salvação é para você, é para a sua casa, é para os seus filhos, é para aquele que está rebelde, aquele que está longe. O Senhor está dizendo: eu vou cuidar deles. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, e eles começaram a se quebrantar, e houve um quebrantamento, naquele dia diz que o número, foram 3.000 vidas que se convertem, e à tardezinha Pedro reforça o apelo, e diz que naquele dia subiu para 5.000 pessoas. Imagina uma igreja que começou hoje de manhã, às 9 horas da manhã, 5 horas da tarde tinha 5.000 membros. Como é possível isso? A unção do Espírito Santo, o dínamos, o gerador de força, aquele que pode mudar a sua história. Sabe, amados, a Bíblia diz assim, quando eles ouviram essa palavra, com muita alegria receberam no coração. Versículo 41 diz: de sorte que todos foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 vidas. Sabe qual é o problema? É a gente receber a palavra, mas receber na mente.
Ah, que coisa boa. Tem gente que vai na igreja, tem gente que não perde um culto. E no culto até se emociona, né? Até ora, né? Mas nunca diz assim, Jesus, entre aqui, ó. Eu me arrependo dos meus pecados. Mude a minha vida, mude a minha história. Diz que aqueles homens se arrependeram, de sorte que eles foram batizados, e de sorte que 3.000 vidas se rendem ao Senhor Jesus, e começam agora a mudar a sua história, e começam a viver uma nova história. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas, é o Deus que faz algo diferente, é o Deus que muda a sua vida, meu irmão. O que eu preciso fazer? Arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é um peso na consciência. Arrependimento é mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de rota. Mudança de atitude. E a minha oração agora é que você faça feito um GPS. Quando você está no seu carro, que você põe o GPS e você passa da rua que o GPS mandou você entrar. O GPS fala assim, recalculando a rota. Porque ele quer levar você para um lugar que você programou. Ei, recalcule sua rota. Porque o Espírito Santo quer levar você a um lugar de bênção, de vitória, a um lugar onde você vai viver eternamente com o Senhor. Senhor, quando vai ser o tempo da sua volta? Ele disse, não vos compete conhecer tempo ou época, mas fica firme. Jesus falou, vou dar alguns sinais, e os sinais estão aí, ó, guerra, fome, peste, terremoto, né? Pandemia, filho desobediente a pai, falta de amor, amante dos prazeres. Hoje estamos vivendo um mundo, irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu tenho dó das nossas crianças. Às vezes eu olho para minha netinha, para Isadora, digo, meu Deus, que mundo cão essa criança vai alcançar daqui para frente. Só Deus na vida dela. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. Ore para que eles estejam dentro da casa do Senhor. Porque daqui para frente a pancada, irmãos. A bandalheira, a promiscuidade, a depravação moral, a falta de pudor. O que era certo, hoje é errado. O que é errado, hoje é certo para muitas pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, prepara o seu coração, prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Porque os anjos disseram assim, ei, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele vai voltar. E vou dizer uma coisa para você, sabe quando é que muita gente, essa frase está no meu coração, já citei ela, talvez em algumas lives aqui, não sei. Sabe quando é que muita gente vai acreditar nessa palavra? Quando aconteceu o arrebatamento. Aí vai dizer assim, puxa vida, era verdade o que os pastores ministravam. Era verdade o que a Bíblia dizia e eu não acreditei. E a palavra de Deus diz que naquele dia será separado bodes de ovelha. Uns serão lançados no fogo eterno, uns serão lançados no lago de fogo. Está aqui. Mas outros ouvirão do Senhor, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que para vós foi preparado desde a fundação dos tempos. Deus preparou uma vida abundante para você. Deus preparou uma vida nova para você. E Deus está dizendo assim, ei, arrependa-se dos seus pecados. Convertei-vos, pois, ao Senhor. Ele diz aqui, ó, em 2:21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Você tem que confessar, você tem que invocar, é o nome do Senhor. Qual o contrário de salvo? Perdido. Se a Bíblia fala de salvação, ela fala de perdição. Se a Bíblia fala que tem um céu, a Bíblia também diz que tem um inferno. Não tem meias palavras não, irmãos. Ou eu estou caminhando para o céu, ou estou caminhando para o inferno. Ou as minhas atitudes são atitudes de homem de Deus, ou as minhas atitudes são atitudes do diabo. Ou eu vivo para Deus, ou eu vivo para o diabo. Não tem outro caminho, não tem meio termo, não.
Quando a Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo, ele está dizendo que quem não invocar o nome do Senhor está perdido. Me faz lembrar uma história, uma vez eu estava evangelizando um homem, e pregando o evangelho para ele, ele falou assim, Roselildo, eu tenho raiva desses crentes, ele não disse comigo não, né? Ele estava conversando, mas tem raiva de mim também. Eu digo, por que você tem raiva dos crentes? Aí ele disse, porque esses crentes têm uma história de dizer que a gente está perdido, está perdido. Só eles estão no caminho certo. É por isso que eu tenho raiva de crente. Eu disse, vem cá, e se eu te provar que você está perdido? Ele disse, até você também vai dizer, eu digo, não, eu estou falando, se eu provar que você está perdido. Ele disse, me prove. Eu digo, vamos lá. Você sabe que um dia todos nós vamos morrer, não sabe? Ele disse, sei, ninguém nasceu para semente. Ele, né? Eu digo, joia. Quando você morrer, você vai para onde? Você tem um espírito, não tem? Tenho. Quando você morrer, o seu espírito vai para onde? Aí ele disse assim, não sei. Eu digo, joia. Quando é que você não sabe para onde é que está indo? Sabe que está indo, mas não sabe para onde é. Quando é que isso acontece? Ele disse, quando a gente está perdido. Eu digo, é o seu caso? Aí ele calou-se. Porque quando eu sei que estou indo, mas não sei para onde eu estou indo, isso quer dizer que eu estou perdido. Então guarde essa palavra nessa noite no seu coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia no Senhor. Creia nessa palavra. Ela é viva, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O jornal que vai sair daqui a 10 anos, essa palavra é mais atual do que aquele jornal. Ela é viva, ela já revela tudo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Quero convidar você para nos seguir nas redes sociais. Você pode seguir a Igreja Kadosh no YouTube, a página Igreja Kadosh, Igreja Batista Kadosh, Recife, no Facebook. Você pode seguir também o meu Instagram, ou pode seguir o meu canal no YouTube, Pastor Roselildo Silva. Tem mensagens para você. Deus vai abençoar a sua vida. Se inscreva lá, tá bom? Deus te dê uma semana poderosa, uma noite maravilhosa, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.